Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o currículo que garantiu um emprego de 300 mil dólares para um engenheiro no Google. E a gente vai analisar isso e entender melhor o que esse cara fez de tão diferente que possibilitou ele conseguir esse emprego. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto é esses 300 mil dólares, no Brasil a gente fala salário é período mensal, né? Mas nos Estados Unidos é anualmente. Então a gente tem aqui 300 mil dividido por 12, 25 mil dólares mensais, vezes 6, que é a cotação atual. Atualmente está 5,86, mas a média tem gerado em torno de 6. Então, 150 mil reais mensais. Nada mal para um assalariado, né? Beleza, aqui está o post original do Alexander Nguyen, que é o cara que foi contratado pelo Google para receber esse dinheiro aqui e resolver os problemas internos lá. Aqui está o currículo do Alexander, né? Como ele estruturou ele, a experiência dele, o GitHub dele. Perceba que de cara ele já coloca o nome e o GitHub dele, depois ele coloca as experiências. Ele não coloca muitas experiências, mas coloca duas bem relevantes. Ele já trabalhou para a Amazon e para a Microsoft e ele só colocou essas duas experiências. Aqui ele colocou os projetos em que ele trabalhou, as habilidades dele e onde ele se formou. E aqui tem o texto explicando todos os detalhes e o que ele fez de diferente para conseguir esse emprego. Eu não vou discutir a partir desse artigo aqui, eu vou discutir a partir da tradução dele, que eu disponibilizei no meu blog, e lá você consegue ler esse texto em português. Menos o currículo que eu mantive da forma que estava, né? A primeira coisa que ele colocou é que é uma página bem formatada. E aí ele fala o nome dele e tal, e ele fala que ele usou esse currículo que eu já mostrei para vocês para se candidatar para uma vaga na Amazon. E antes ele já tinha trabalhado na Microsoft e na Google. E aí ele fala, mas aí fica tranquilo, né? Você já trabalhou na Microsoft e na Amazon, então é bem fácil você conseguir um emprego. Bom, realmente facilita um pouco, né? Ajuda muito você ter uma experiência dessa. Mas ninguém começa tendo esse tipo de experiência. Todo mundo precisa ter uma primeira experiência. E como ele comenta aqui, o mais importante de tudo é saber transmitir que tem essa experiência. Mais importante do que ter a experiência, é mais importante saber transmitir essa experiência. E que conta também você ter experiência com projetos paralelos, ou os seus próprios projetos. Então, se você tem um projetinho no GitHub que ele tem alguma coisa inovadora, vale mencionar esse projeto. Não é porque não é para uma empresa e não foi CLT que você não precisa mencionar, que ele não tem nenhum valor. Ele também tem o seu valor. E aqui ele fala de uma das perguntas que as pessoas geralmente fazem quando ele menciona que conseguiu esse emprego e já trabalhou no Google e na Amazon. E ele fala, você deve ter tido indicações, conexões internas ou então trapaceou. E aí ele fala que não trapaceou e nem tinha conexão. E ele fala que quando você está disputando uma vaga em uma organização como o Google, Netflix, Apple, Amazon, Nvidia, enfim, quando você está disputando uma vaga para esse tipo de empresa, indicação não faz diferença, porque são tantas pessoas que são indicadas e são tanta gente disputando as mesmas vagas que simplesmente não faz diferença se você foi indicado ou se foi uma candidatura direta, se foi você mesmo que mandou o currículo, enfim, não faz a menor diferença. E aqui ele fala que a melhor maneira é otimizar o seu currículo, e ele mostra as 9 maneiras que ele usou para que o currículo dele fosse destaque, né? Que o headhunter batesse o olho e fala assim, não, tem que chamar esse cara pelo menos para conversar. Ele fala mais sobre isso nesse vídeo no YouTube, então vou abrir aqui e se você quiser ver mais detalhes, assista esse vídeo para você ter mais ideias sobre o que ele fez. Agora vem os pontos, né? Primeira coisa, ele fala para você não ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa. Então, se você falou que trabalhou com Java em um projeto, você não precisa ficar falando toda hora, repetindo o tempo todo que trabalhei com Java de novo nessa outra empresa e nessa empresa. Então, você não precisa falar várias vezes que trabalhou com a mesma tecnologia, não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Inclusive, isso aqui é bem comum quando você está codificando, né? Don't repeat yourself.
Ou seja, não repita o mesmo código, não saia replicando o código. E é o mesmo conceito aplicado ao currículo. E aqui ele fala sobre pessoas. E ele comenta que a sua experiência em equipes multifuncionais, em como você lida com outras pessoas e com outros membros do time, também são importantes. Depois ele comenta que você deve falar sobre o impacto. E nesse ponto aqui ele fala que é o motivo pelo qual o ponto importa. Então, se você conseguir explicar como o seu trabalho impactou a organização ou impactou o projeto e, por consequência, quem consome o produto, isso é muito importante também. Em seguida, ele fala sobre formatar corretamente, ou seja, como você deve formatar seu currículo, como você vai definir as margens, definir o seu nome lá no cabeçalho, como você vai dividir entre experiências, entre suas habilidades, onde você se formou. Então, é importante você saber estruturar bem o seu currículo, porque as pessoas são visuais, né? Elas vão bater o olho e vão fazer uma pré-análise visual do seu currículo. Se ele estiver desorganizado, você vai ser descartado aí mesmo. E isso, claro, considerando que a IA ainda não esteja fazendo análise de currículos, né? Aqui ele menciona também que experiência é mais importante do que conclusão, então tá tudo bem você falar de um projeto que você participou, mas que você não chegou a terminar. O simples fato de você ter participado e ter adquirido experiência já conta como um ponto para você e que você pode falar disso também. Outro ponto é usar palavras reconhecidas, usar palavras reconhecíveis, melhor dizendo, e aí ele fala que não é antiético você usar software engineer, se na verdade, internamente, o nome do seu cargo era Front-End UX Software Engineer 1. Ou seja, isso aqui é exclusivo da empresa, né? Então, é o nome que a empresa dá a esse cargo, para dividir lá nas categorias específicas. Mas que se você chegar em uma outra empresa que não tem nada a ver com a que você estava anteriormente e falar isso daqui, não vai fazer o menor sentido. Então, você pode generalizar isso para algo que faça mais sentido no seu caso. Então, nesse caso aqui, ao invés de ele usar esse termo aqui, ele usou Software Engineer, o que atende bem ao que ele fazia na empresa. Outro ponto é falar como engenheiro. Então, você vai passar a impressão de que você realmente domina o assunto e vai usar no seu vocabulário coisas que reforcem isso. Então, você vai usar termos como Unit Tests, Deployment, controle de versão, ticket no Gira, latência, bancos de dados, chamadas de APIs, sistemas distribuídos, enfim. Todos aqueles termos que um dev sênior usa para te responder quando você é júnior, é aquilo mesmo que você vai aprender. Então você vai lá e ouve ele falar um monte de termos tipo esses daqui e no final falar que depende. Bom, essa é a ideia. Outra coisa, manter a simplicidade. Um currículo deve ser lido rapidamente. Coisas simples são lidas mais rapidamente ainda. Então, você também deve tornar o seu currículo simples. E um currículo muito poluído acaba se tornando um currículo desinteressante e chato de ler. De cara, você pode ser descartado porque o seu currículo passou de uma página. O ideal é que mantenha no máximo em uma página, ou melhor, no máximo duas. Duas ainda é tolerável. Acima disso, você pode descartar coisa, porque é muito. O ideal é uma página e pronto. E aqui ele fala que uma experiência importante tem mais valor do que todas as suas experiências. Imagine que você participou de vários projetos pequenos, alguns nem são relevantes, então você nem precisa mencionar isso, você menciona as que foram mais relevantes. Tem tanta coisa para colocar no currículo e uma página é tão pequena que o mais legal é você colocar as experiências importantes primeiro, ou a experiência importante. E aqui as considerações finais. Ele fala que a qualidade do currículo versus as candidaturas é igual ao total de entrevistas. Então, você tem que trabalhar o seu currículo para mostrar suas habilidades e aí sim você vai conseguir mais entrevistas. E, claro, se você se candidatar com papel em branco, provavelmente ninguém vai te responder. Mas se você estruturar bem o seu currículo, você vai ter mais respostas. E se você estruturar muito bem e mandar seu currículo para várias empresas,
você simplesmente não vai conseguir participar de todos os processos seletivos, especialmente se você tiver experiência, né? E aqui alguns tópicos que ele menciona antes de você terminar de ler o texto, né? E aqui tem uma pergunta que você sabia que o contador de aplausos vai até 50, não sei por que ele usou isso, pode ser uma pergunta interna do Google, do processo seletivo, não sei dizer. E aqui outro link dele falando sobre os 4 anos de conselhos de engenharia de software em um artigo. É outro artigo dele, esse artigo está em inglês e está no Medium dele. Então, vale a pena você conferir também. Aqui no final está uma nota que eu deixei, que é falando que é a tradução, né? E o texto original é do Alexander Nguyen, publicado no Medium dele. E o artigo original pode ser acessado através desse link aqui. E o perfil dele também pode ser acessado por aqui. Se você quer aprender mais e ver como estruturar bem o seu currículo e melhorar e crescer na carreira de TI, eu tenho um treinamento focado só nisso, vou deixar na descrição, assim como vou deixar também o link para esse artigo aqui no meu blog e para o artigo original no blog do Alexander. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!